quando Golias perguntava: tem alguém aí que pode guerrear comigo? E é certo que não tinha ninguém. E pasmem, aquele Davi, aquele jovem que foi acusado pelos seus irmãos de inexperiente, se levanta debaixo da unção de Deus e pergunta: que é isso que está acontecendo aí? E alguém contou a história para ele. E ele simplesmente disse: quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Por aí você já começa a ter noção e dimensão de que guerra nós estamos travando. E uma dessas guerras tem a ver com disputa por ovelhas. Afinal, as ovelhas vão ficar na casa de Deus, no aprisco de Deus, ou essas ovelhas vão entrar no aprisco do sistema do mundo, ou no aprisco de Lúcifer. Então, é uma batalha por almas. Uma batalha por almas. Impressionante que no momento que Davi derruba aquele gigante, todo o exército de Israel celebrou e festejou. Porque quando um líder avança, todos os seus discípulos avançam também. A igreja é o que a liderança é. E já se sabia em Israel que Davi era a pessoa que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. Por quê? Davi era um homem de guerra. E eu gosto muito da canção que nós gravamos há muitos anos atrás, inclusive é o pastor Rafael. É você que interpreta? Quem és tu, Golias? De repente, no final, você podia cantar essa música aí. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Dentro dessa mesma linha de raciocínio, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses falando sobre a importância da oração. Ele diz: orai sem cessar. Como é que nós podemos orar sem cessar? Orar no ônibus, orar na rua, orar no trabalho, orar em casa, orar dentro da condução, orar sem cessar. Por que será que Paulo está dizendo à igreja de Tessalonicenses que a gente precisa orar sem cessar? Porque ser crente é ser alguém que ora. Ser crente é ser alguém que intercede. Ser crente é ser alguém que guerreia. No nosso caso, pelo grupo familiar, pela sua igreja, pela sua liderança. Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar é dar licença a Deus para Ele agir na terra. Orar é dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Feliz é a igreja que ora e sabe orar. E são vários níveis de oração. A oração é técnica. Alguém me pergunta: apóstolo, como é que você consegue ficar a madrugada inteira orando? É técnica de oração. Se você quiser aprender, ouça a mensagem do Paul Yong-Cho, que é líder da maior igreja do mundo, Oração do Tabernáculo, e aí você vai saber como você pode levar 6 horas orando, conectado com o céu. É uma experiência poderosa do pastor David Yong-Cho, lá da Coreia. Outra passagem bíblica, aí para a gente ir colocando cimento nessa mensagem que eu já estou ministrando para você, cujo tema é espíritos enganadores. O tema da nossa mensagem é espíritos enganadores. E até chegar no início da mensagem eu quero dar outra base bíblica. Todos vocês conhecem a carta de Paulo a Éfeso. Éfeso era uma cidade tão importante quanto é a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade, Éfeso, dominada pela idolatria. Havia ali naquela cidade uma deusa chamada Diana dos Efésios. Se você estudou, você vai logo conectar com o que eu estou dizendo.
Eles levaram aproximadamente 220 anos para construir aquela imagem, deusa Diana dos Efésios. Essa imagem que levou tantos anos para ser construída, ela era toda de mármore polido. E quando o sol nascia em Éfeso, que batia naquela imagem, toda a cidade era iluminada pelo reflexo daquele granito polido sobre toda a cidade. Que imagem? Da deusa Diana dos Efésios. Aquele povo era tão idólatra, tinha uma paixão tão grande pela Diana, que eles ficaram quase 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Eu não sei se nós hoje teríamos fôlego para ficar gritando 2 horas. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas fato é que eles levaram quase 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. E foi contra esse espírito que Paulo estava guerreando. E não foi fácil. Mais tarde, Paulo escreve a essa igreja de Éfeso, falando sobre as armaduras de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra o espírito que opera por detrás dessas pessoas. Então o apóstolo Paulo está ensinando verdades tremendas à igreja de Éfeso, dizendo que nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra o espírito que opera por detrás dessas pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? Um capacete. Um capacete. Essa caixa aqui é dura. O osso aqui é duro. O motoqueiro vem aí, ele coloca um capacete para proteger o quê? A cabeça. Por quê? A cabeça é muito importante, porque as maiores batalhas são aqui dentro. Então a Bíblia está falando sobre colocar uma armadura. Olha o que está acontecendo com a vida de Pedro. Mas o que é isso, Senhor? O Senhor não vai morrer coisa nenhuma. O que Jesus disse? Arreda Satanás. Oh, será que Pedro estava endemoniado? Não, Pedro recebeu uma sugestão de Lúcifer. E Jesus, ligado com o céu, na mesma hora ele repreendeu: arreda Satanás. Por quê? Se Pedro recebeu uma sugestão do diabo, e nós? Será que nós somos melhores que Pedro? Você vai estudar a história do rei Davi, ele recebeu uma sugestão do diabo para contar o exército. Por que o diabo deu essa sugestão ao rei Davi para contar o exército? Um dos seus generais falou: mas meu Davi, por que agora o Senhor está querendo fazer essa contagem? Não basta as vitórias que o Senhor nos deu? Porque o diabo sabia que o coração de Davi ia se engodar e ele ia falar: agora eu tenho um grande exército poderoso. E foi aí que o diabo pegou o coração de Davi. E ele achou até que podia ter relação sexual com a Betseba. E você sabe o que aconteceu com a família de Davi, porque você lê a Bíblia. Uma sugestão. Daí a Bíblia fala sobre as armaduras de Deus. Você tem a armadura de Deus na sua cabeça? A Bíblia fala sobre a espada do Espírito. O diabo conhece a Bíblia, o diabo conhece a palavra muito mais do que você imagina. Será que nós conhecemos a palavra? O diabo usou a palavra e Jesus usou a palavra também. E no final Jesus se sai o vencedor. Escreva o que eu vou lhe dizer. As igrejas nesses últimos dias que não conhecerem a Bíblia, não conhecerem a palavra, facilmente essas pessoas serão enganadas.
facilmente. Então eu quero te desafiar a ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras e não engoliam qualquer coisa, não. Eles examinavam as Escrituras. A espada do Espírito, que é a palavra. Eles tinham também um escudo da fé. Sabe como funcionava o escudo da fé? No caso de uma guerra, não é como hoje. Hoje é bomba nuclear. O doido lá da Coreia quer mandar uma bomba nuclear no Japão. Pode desencadear uma guerra mundial. O cara ficou doido. Mas naquela época eles lançavam flechas incendiárias. Quando o inimigo lançava uma flecha incendiária, aqueles que sabiam manejar muito bem o escudo ficavam esperando a flecha. Quando ela vinha, eles pegavam ela no alto, batia no chão, apagava aquela seta incendiária. Estamos prontos de novo. Qual é o próximo ataque? E a Bíblia diz que é para a gente ter cuidado com as setas inflamadas do maligno, que pode explodir a nossa vida. Então naquela época era assim. A Bíblia fala também sobre a couraça da justiça. Amém ou não amém? Desculpa que eu estou gravando aqui direto. Mais de 20 mil pessoas estão aí assistindo também a mensagem. Eles gostam quando eu prego, aleluias. Hoje é sobre guerra espiritual. Couraça. Por que colocar couraça? Porque tem a ver com o nosso coração. Se uma bala pegar no coração é fatal. A pessoa morre que quase automaticamente. Então tinha também a couraça. A espada, o escudo da fé, a couraça, o capacete e o quê? As botinas. A primeira unção que vem é sobre a cabeça, a última unção é dos pés. Quando uma criança nasce, a primeira parte do organismo dessa criança é a cabeça, porque aponta para Cristo, Ele é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. A última coisa que sai são os pés. Por quê? Porque a última unção que Deus vai derramar é sobre os pés da igreja. Está lá em Lucas 10, versículo 19, se não me falha a memória. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e o maligno não vai fazer nada com você. Pisar as obras do inimigo. Calçai os pés com a preparação, ou melhor, isso, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com ousadia e com intrepidez, e fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, louvado seja o Teu nome por essa noite. Que possamos ver além, no mundo espiritual, a batalha que está sendo travada contra a Igreja de Cristo no mundo inteiro. Nos dá ousadia, nos dá revelação e nos ensina os Teus caminhos. Deus, Espírito Santo, esse é o Teu momento. Usa a minha vida para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Amém? Quem são esses espíritos contra os quais nós guerreamos? E já de início eu vou te dizer que eles são invisíveis. E a não ser que a igreja tenha discernimento espiritual, é possível que ela caia numa armadilha. Mas se ela tiver discernimento espiritual, ela vai entender que luta e que guerra que ela está travando. Esses espíritos malignos, decaídos, estão sob comando de Satanás e trabalham intensamente em equipe, num trabalho coordenado, com o objetivo de causar danos à Igreja de Cristo e ao povo de Deus. Grande parte dos problemas dentro da igreja é devida à atuação desses espíritos malignos. E às vezes a gente nem consegue sequer detectá-los.
Por isso é necessário e é muito importante que a liderança da igreja esteja sempre em alerta para detectar, repreender e expulsar esses demônios de nossos territórios. É uma guerra espiritual. Nós estamos em guerra. E se estamos na primeira semana, eu quero prepará-los para a guerra que vem pela frente. Já de antemão quero te dizer que Deus nos deu a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, e nos pés o Senhor nessa noite vai colocar uma botina para você esmagar a cabeça de Lúcifer. Qual é, apóstolo, a principal arma que o inimigo usa? A principal arma que o inimigo usa é o engano. Se você olhar para a nossa nação hoje, você vai perceber uma tremenda inversão de valores. Por exemplo, o Bolsonaro, que é um político que você conhece, está sendo julgado, condenado por fazer apologia ao que mesmo? Estupro. O camarada ejaculou em cima de uma mulher dentro do ônibus e está solto. Inversão de valores. A Corte Nacional condena um político por apologia ao aborto e o cara dentro do ônibus ejacula no pescoço da mulher e o cara está solto. Inversão de valores. Satanás gosta de inversão de valores. O que era errado está certo e o que é certo está errado. O diabo usa o poder do engano. E você vai aceitar? A mulherada começou a protestar. O cara já foi preso de novo. Por quê? Começaram a gritar. A mulherada começou a gritar. E os juízes tiveram que tomar uma decisão. Fizeram certo. E várias entrevistas com as mulheres, uma disse, não, eu empurro a bolsa para lá, eu boto o cotovelo assim para o cara não grudar em mim. Espera lá, gente. Que situação que nós estamos? Guerra. Então ele disse que a arma principal que o inimigo usa é o engano. É a arma mais poderosa que eles usam. Olha o que diz em Gênesis 3, versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha, a grande tragédia do Gênesis, a grande tragédia da raça humana é que Satanás, na figura da serpente, ele conseguiu enganar a mulher, contou uma história totalmente inversa. É assim mesmo que Deus disse, e foi engamelando a Eva, até que ela caiu e comeu do fruto. E aí já era. O engano. O engano tem destruído famílias. O engano tem destruído igrejas. O engano tem destruído pastores. O engano tem destruído pessoas de Deus, ungidas, abençoadas. O engano. As pessoas falaram sobre Jeremias. Firamo-lo com a nossa língua. Vamos falar as coisas erradas acerca dele. Queriam matar Jeremias com aquilo que eles diziam. Gênesis 3, versículo 13. A serpente me enganou e eu comi. Irmãos, irmãs, querida igreja, olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Olha que palavra poderosa. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade, purezas devidas a Cristo. O que Paulo está dizendo à igreja? Eu receio, eu tenho uma preocupação com vocês, de que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, lembra lá no primeiro capítulo do Êxodo? Um rei que não conhecia José, que ele disse, usemos de astúcia para que esse povo não cresça, não se multiplique. O diabo odeia o crescimento da igreja.
O diabo odeia a multiplicação da igreja. Se ele puder, ele vai fazer de tudo para parar o crescimento da igreja. Ele que disse, vamos usar de astúcia, esse povo não pode crescer, esse povo não pode multiplicar. E aí, pumba! Começou a mandar feitores em cima do povo de Deus na época. É uma história tremenda que você que conhece a Bíblia deve saber muito bem. Mas olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O engano é uma arma poderosa. O engano é uma arma poderosa. E esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Me perdoe, irmãos, eu gosto de dar bastante base bíblica, porque base bíblica é concreto no alicerce da igreja, concreto, aço celestial, para você ficar firme na palavra. A mensagem que eu dou é recheada de base bíblica. Olha aí em 2 Coríntios 11, versículo 3. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por quê? Adão é uma figura de Cristo, a mulher é uma figura da igreja. Nós somos pecadores redimidos. Nós somos a figura dessa mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Sabe como é que ela vai resolver esse problema? Gerando filhos, crescendo e multiplicando. É o que a Bíblia recomenda que a igreja deve fazer. Um pouquinho mais à frente. Apóstolo, o que é o significado da palavra engano? Qual é o significado da palavra engano? Isca. Você que gosta de pescar, põe aquela minhoca ali, né? Na pontinha do anzol. Pai, joga o anzol naquela praia linda que você tem aí. Tadinho, o peixinho vem todo alegre, dançando, nadando e tal. Aí ele olha assim e fala, Deus foi muito misericordioso comigo, mandou uma minhoquinha. Quanto tempo que eu não como uma minhoquinha? Aí o peixinho, coitadinho, vai lá e abocanha a minhoca e o anzol, e leva ele para cima. Isca, engano, induzir ao erro, iludir, burlar, lograr, disfarçar, esconder, seduzir. Seduzir. O diabo é mestre em seduzir. Quando você abre a tela do computador, tem uma mãozinha lá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí o cara vai e clica, já era. É ou não é? Você já viu quantos líderes estão caindo aí por causa da internet? A imoralidade, o pecado entra na vida dele, arrebenta com tudo. Apóstolo, me diga mais sobre essa palavra engano. Engodar, atrair com engodo, oferecendo promessas vãs. Engano fala de falta de verdade, ilusão, erro, fraude, disfarce, fingimento. Olha como o inimigo é sagaz. Engano é falta de verdade. Ilusão, erro, fraude, disfarce, fingimento. Irmãos, o engano anda lado a lado com a mentira. Olha que coisa tremenda aqui em João capítulo 8, versículo 43. Jesus dizendo, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Quem é o pai da mentira? O diabo. Lúcifer é pai da mentira, o enganador, pai da mentira. Deus é verdadeiro. Aquilo que Deus disse, ele vai cumprir. Josué declarou, nenhuma das promessas que Deus me deu, nenhuma delas caiu por terra, todas elas se cumpriram. Deus é fiel.
O que ele falou vira lei. E o que ele falou ele vai cumprir. O diabo não, ele é mentiroso. A Bíblia chama o diabo de o pai da mentira. Eu estou lhes ensinando sobre espíritos enganadores. Irmãos, olha que coisa tremenda que a Bíblia registra. Eu sei que você conhece a Bíblia, existe lá um negócio chamado Operação do Erro. Você já leu isso? Operação do Erro? Onde está mesmo? Tessalonicenses. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Para quem Deus envia a operação do erro? Para quem Deus envia? 2 Tessalonicenses 2, versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A Bíblia está nos ensinando sobre o ministério da iniquidade. O que é isso? A ação satânica na terra e contra as nossas igrejas. E você tem que estar ligado. Você tem mais é que jejuar esses 21 dias mesmo. Eu já estou no 26º ano do jejum de 40 dias. Debilitado fisicamente, com doença no meu corpo, mas no jejum de 40 dias eu estou lá firme, 40 dias. Nesse jejum de 40 dias, geralmente eu leio a Bíblia em 8, 10 dias, 12 dias. Esse ano eu li em 12 dias a Bíblia toda. O melhor dia, eu li 241 capítulos. Eu quero ficar acimentado na palavra, comer a palavra, viver a palavra, pregar a palavra viva que vem do coração de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a palavra jamais será enganado. Aí a importância de você estudar a Bíblia. Tremendo. Apóstolo, para quem Deus envia a operação do erro? O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A quem é enviada a operação do erro? Aqueles que não acolheram a verdade em amor. A verdade tem que prevalecer. Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Jesus não disse. A verdade tem que prevalecer. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É forte essa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. A quem Deus envia a operação do erro? A maioria dos nossos problemas dentro da igreja surge à medida que os próprios membros são influenciados por espíritos enganadores, que causam desordem e confusão. Tudo que causa desordem e confusão numa igreja é obra de Lúcifer. Pode crer, meu irmão. Se levante, ore e jejue. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz e justiça. Serenidade, tranquilidade. Temos que ter paz em Deus para resolver os problemas. Somos uma família. Você não é pai, não é mãe? Quantas vezes vocês brigaram em casa? E o marido foi morar numa casa, a mulher foi morar na outra, e os filhos foram morar na outra? Não. Como é que a gente resolve conflito familiar em casa? Pede-se perdão. Querida, me perdoa, não vou fazer mais isso. Estou certo ou estou errado? Porque somos família, porque nos amamos, porque nos respeitamos, porque ouvimos os mais velhos, porque ouvimos os nossos pais que nos amam. Você tem pai? Você tem avô? Eu estou descobrindo que avô sabe aconselhar mais do que o filho, que tem maturidade. Um erro que o avô tem é que tudo que o netinho pede, ele vai dar. Esse é o erro. É ou não é? É verdade.
A natureza desses espíritos malignos permite-lhes trabalhar quase sem serem notados ou impedidos. A essa casta demoníaca, Satanás deu ordem para destruir nossas famílias, nossas igrejas, nossos lares e nossas vidas. Você vai ficar na mesma posição ou você vai se levantar e guerrear e orar? Escute o que eu vou dizer. A essa casta demoníaca, Satanás deu ordem para destruir as nossas igrejas, nossos lares e nossas vidas. Por isso a igreja tem que jejuar e orar. Jejuar e orar e declarar: Satanás arreda em nome de Jesus. Poderosas nações, grandes governos, igrejas caíram sob pressão de intriga de Satanás. Ele é mestre em jogar uns contra os outros. Ele é mestre em gerar intriga. Ele é mestre em trazer confusão, guerra. Poderosas nações e grandes governos, igrejas, caíram sob pressão e intriga de Lúcifer. Olha o que diz em Judas capítulo 1, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam qualquer governo e difamam autoridades superiores. Olha o que Judas está escrevendo. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam todo tipo de governo, difamam autoridades superiores. Judas capítulo 1, versículo 8. O livro de Judas e o poder do engano. Homens ímpios contaminam a carne, negam o soberano Senhor, rejeitam todo tipo de governo, sonhadores alucinados, difamam autoridades superiores. Engano, cometer erro, engano, cair em erro, não acertar, acreditar naquilo que não existe, iludir-se. E há uma passagem bíblica aqui forte, muito forte. Coré, Datã e Abirão eram príncipes, auxiliares diretos de Moisés. Eles não queriam apenas ministrar o louvor e serem líderes, eles queriam o lugar de Moisés. E a Bíblia chama sobre a revolta de Coré. Quem foi que instigou a família de Coré a querer o lugar de Moisés? Eles não queriam apenas ministrar o louvor, como Moisés determinou. Eles queriam a todo custo o sacerdote, ou seja, eles queriam tomar o lugar de Moisés. Está lá em Números 16, versículo 1 até o versículo 35. E aí, Deus tomou o negócio e falou o quê? Como é que é o negócio? A terra abriu, a terra ficou com fome, a terra comeu centenas de pessoas. Deus veio e corrigiu aquele povo. Que coisa tremenda! Mas quem foi que instigou o coração de Coré, Datã e Abirão? Ele mesmo, o vermelhinho, o chifrudo, o mal cheiroso, o diabo. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre seu rosto e falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Falou: hoje é a prova. Vocês pegam os seus incensários e Moisés vai pegar o dele. E eu vou agir. Meu Deus, foi um negócio tremendo. Fazer isto. Tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Está lá em Números 16, de 1 até o 35. Você conhece a história? Você já deve ter lido isso várias vezes. Em outro lugar, Miriam e Arão vieram reclamar com Moisés por causa de uma mulher cusita. Estava apaixonado. E começaram a falar mal de Moisés. E Deus veio e falou: o que é isso, Miriam? O que é que você está falando aí de Moisés? Tem alguém aí que fala comigo face a face como Moisés fala? Se tem, chama. E aí,
E sabe o que aconteceu? Miriam ficou leprosa, porque se intrometeu na vida de Moisés. De Moisés cuidava Deus. E sabe como funciona a hierarquia da sua igreja? Eu e minha esposa cuidamos do pastor Ralph Fels. O pastor Ralph Fels e a esposa cuidam do pastor Márcio e pastora Sônia. E pastora Sônia e pastor Márcio cuidam da sua vida. E não dá para inverter essa cadeia. Eu sei que eu tenho que cuidar na vida do meu filho. Pastor Ralph sabe que tem que cuidar na vida do filho dele. E pastor Márcio e pastora Sônia sabem que tem que cuidar da sua vida. Sabe ou não sabe? Sabe? Se ele é pai, ele sabe, não tem que cuidar da sua vida. E quando o pastor Márcio e a pastora Sônia está cuidando da sua vida, disciplinando você, você aceita? Quantas vezes você já confrontou o pastor Márcio e a pastora Sônia porque eles foram disciplinar você? Não existe isso. Você já viu um pai confrontar um filho? Isso não existe. Você já viu alguém confrontar o Senhor Jesus? Isso não existe. Seria inverter a cadeia de autoridade. Tem gente doida que está invertendo a cadeia de autoridade, está sofrendo como Miriam sofreu. Quando Moisés chamou Coré, Datã e Abirão para conversar, ele falou: nós não vamos subir não. Você quer falar com a gente? Mas nós não vamos não. Que é isso? Que é isso? Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Olha o que eles disseram. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Nós não subiremos. E aí, Moisés disse: se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Seu pastor Márcio e sua pastora Sônia são representantes do Senhor aqui nessa igreja. Respeite seu pastor e sua pastora. Quando eles falam, não falam do seu coração, mas eles falam o que eles foram buscar em Deus para ministrar para a sua vida. Respeite sua liderança. Respeite seus pastores, não quebre essa hierarquia, porém, o inimigo quer lançar engano no seu coração. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu sua boca e o estragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu no seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam incenso, só porque entrou um engano no coração deles. Ainda bem que Deus é misericordioso. Deus nos trata mais com misericórdia do que com juízo. Aliás, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é maravilhoso. Apóstolo, quem são esses espíritos enganadores? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ao seu redor estão os anjos de Deus. Ao derredor está o diabo com seus demônios, só querendo uma brecha. Falta de perdão pode ser uma brecha. Lá em Atos capítulo 13, versículo 10 diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13, versículo 10. Espíritos enganadores conseguem convencer a pessoa de que o errado é certo. Movidos pelo espírito de engano, a turba levantou-se contra o Senhor Jesus e o levaram à cruz do Calvário para matá-lo. Porém, não havia nele culpa alguma. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo.
Jesus fez mal para alguém? O que você acha? Jesus merecia ser morto? Jesus merecia esse julgamento de uma forma errada? Qual a trama que eles usaram e que pessoas foram envolvidas? Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, sumo sacerdote chamado Caifás e o discípulo Judas Iscariote. Satanás sempre trabalha em rede, uma pessoa dentro e outras fora. No caso de Jesus, Judas Iscariote começou a fazer a rede. Lembra que a Bíblia diz que assim que celebraram a ceia, Satanás entrou no coração de Judas? Pois é. E ele foi a peça-chave dentro do ministério de Jesus. Que foi lá com os principais sacerdotes, fez toda aquela trama, recebeu 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Eu queria te perguntar, qual é a avaliação que você faz da minha vida? Talvez você acredite que o meu valor é uma moeda. Outros vão valorizar em 2 moedas. Outros vão valorizar como se eu fosse um lixo. Quantas moedas vale o seu pastor? Fique de pé, por favor, pastor. Olhe para a sua congregação. Quantas moedas vale o seu pastor? Quantas moedas vale a sua pastora? Fique em pé, pastora Sônia. Você acredita neles? Você os respeita como seus pastores? Então sua avaliação deve ser por cima. Eles são o máximo, são nossos pastores. Aleluia! E alguns de vocês, quando me veem chegar, dizem: ih, chegou o vovô por aí. Vou te dizer, o avô, pela sua experiência, ele tem muito mais amor do que o seu pai. Que é avô. Porque tudo que seu pai vai passar, seu avô já passou. E ele pode ensinar o caminho das pedras. Seu avô ama sua vida, muito mais do que você imagina. Seu avô ama a igreja que você congrega, muito mais do que você imagina. Há muitos anos atrás eu abri mão dos principais líderes que eu tinha para cuidar de vocês. Porque o avô é assim, e ele sofre com os netos. Eu estava lá fazendo uma ginástica lá na minha esteira e tal. Daqui a pouco eu vi uma explosão. E meu neto que chorar. Meu Deus, eu fui à loucura. Eu falei: Jesus, será que meu neto caiu aqui do 2º andar e saí correndo? Só que no 3º andar tem uma porta de vidro que o irmão abençoado aqui fez para mim. Eu esqueci de colocar o plástico. Meu netinho veio correndo, pá, deu uma cabeçada e caiu. Quando eu chego lá fora, todo mundo agarrado com meu neto e meu coração disparou. Coração de avô é assim. A coisa foi tão pequenininha e o coração do avô já fica acelerado a 1000 por hora. Por quê? Porque ele é avô. Eu tenho coisas preciosas para compartilhar com você. Eu tenho coisas tão preciosas que vai desatar um novo degrau para a igreja. Deus tem me dado revelações incríveis da palavra para me compartilhar com você. Mais para frente você vai entender. Espíritos enganadores instigam o ser humano a pactos de traição. Mateus 26, versículo 14 a 16. Os espíritos enganadores conseguiram convencer a Judas Iscariote de que Jesus era uma pessoa nociva à sociedade. Jesus era uma pessoa nociva à sociedade. E por essa razão eles deliberaram que Cristo morresse crucificado.
Espíritos enganadores trabalham em rede e sempre com um grupo de pessoas, ainda que seja um grupo pequeno, porém os efeitos geralmente são devastadores quando não são descobertos logo no início da trama. Espíritos enganadores inflamam as pessoas, sendo que nesse caso as massas se revoltaram contra Jesus e resolveram matá-lo. E que tragédia! E depois Judas Iscariote foi lá, colocou uma corda no pescoço e diz que as vísceras dele saíram para fora. Tremendo, tremendo, tremendo. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por quê? Porque não acolheram a verdade. Acolha a verdade no seu coração, a fim de serem julgados tantos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos e irmãs, eu sei que você conhece a Bíblia. Uma ação abominável aos olhos de Deus. Sabe qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Está lá em Provérbios 6, versículo 12 até versículo 19. Jesus foi uma pessoa boa para Judas Iscariote? Sim, foi. Judas Iscariote foi abençoado ao andar durante 3 anos e meio ao lado de Jesus? Sim, foi muito abençoado. E por que razão ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata? Sem dúvida, essa foi a avaliação que Satanás fez de Jesus e enfiou na cabeça de Judas. Judas não conseguia mais respeitar o Senhor, não conseguia mais honrá-lo, não conseguia mais acreditar que ele era bom, que ele veio para nos mostrar o caminho da salvação, da vida eterna. E aí Judas Iscariote sai e vende o mestre pelo preço que já lhes falei, 30 moedas. Quantas moedas vale o seu avô? Quantas moedas vale o seu pastor? Quantas moedas você avalia seus supervisores? Quantas moedas você avalia seu líder lá do grupo familiar? Será que ele é importante para você? Será que ele é uma boa pessoa para você? Ou será que você fica revoltado quando ele disciplina você? O que ele sonha é que você tenha uma vida de qualidade, qualidade que gera quantidade. Você aceita a correção? Você aceita a disciplina? Ou você peita o seu líder lá do grupo familiar? Quem é você para vir me disciplinar, para vir corrigir a minha vida? Quem é você? Ou você aceita com mansidão a correção que te é dada, porque seu líder te ama e quer o melhor para a sua vida? Qual é a avaliação que você faz da sua liderança hoje? Qual é a avaliação que você faz da sua liderança? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e cacetes para prender-me como salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendeste? Mateus 26, versículo 55. Espíritos enganadores são persistentes. Esses espíritos conseguem até influenciar pessoas para darem falso testemunho, com o objetivo de destruírem a casa do Senhor. Está lá em Mateus 26, versículo 59 até o versículo 67. Espíritos enganadores são persistentes. Uma vez o povo cego por esses espíritos enganadores foram finalmente convencidos que o melhor para eles seria o de matar a Cristo e soltarem um bandido chamado Barrabás. Uma hora estão aplaudindo, tirando sua roupa e fazendo um tapete para Jesus passar. Outra hora estão dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O que foi que Jesus fez com eles? Que eles agora mudam de ideia e ao invés de fazerem aquela celebração bonita para Jesus passar, eles querem crucificar o Senhor Jesus. Quem são esses espíritos enganadores e como é que a igreja pode vencê-los? Primeiro, expondo-os publicamente, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou expondo publicamente os planos e a trama. Expor publicamente. Quem são esses espíritos enganadores e como vencê-los? Expondo publicamente, declarando a sua derrota e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e é o que nós vamos fazer.
triunfando deles na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Para você estudar, está lá em Colossenses 2, versículo 15. Expor as obras do inimigo. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele quer trazer confusão. Expor publicamente. Provérbios 26, versículo 26. Seu ódio se engobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Como podemos identificar o inimigo? Ele usa a arma do poder da sugestão a nível de pensamento. Aconteceu com Pedro e aconteceu com Davi. Então a sugestão vem. Por exemplo, por que nesse momento você está pensando em coisas imorais? Ou já teve várias vezes que você veio aqui na igreja, no meio do louvor e da adoração, você pensando em coisas imorais. Por quê? São setas que o inimigo está jogando na sua mente, para você perder o melhor da palavra. O que é isso? Dardos inflamados do maligno. Quando esses pensamentos imorais vierem na sua mente, sabe o que você deve fazer? Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus, na minha mente não. Eu tenho o capacete da salvação na minha cabeça. Arreda, eu não vou aceitar a sua sugestão. Então você tem que aprender essas estratégias. Isso é no âmbito da guerra espiritual, irmãos. O inimigo usa o poder da sugestão a nível de pensamento. Pode parecer que a pessoa está em período de meditação, reflexão, quando os espíritos enganadores atacam a pessoa e falam com ela. Algumas pessoas podem até mesmo ouvir vozes. Sem dúvida, muitos tipos de vozes há no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Algumas pessoas podem até mesmo ouvir vozes. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te sucederá. Está lá em Mateus 16, 22. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quem foi que soprou isso na mente de Pedro? Ele mesmo, o vermelhinho, o chifrudo, o Belzebu, o mal cheiroso. Jesus precisava ir na cruz do Calvário por nós. Seu sangue derramado é a nossa vitória. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à nossa casa, à nossa tenda. Deus enviará os seus anjos ao nosso favor. Amém ou não amém? Como é que nós vamos detectar esses espíritos enganadores? Estou chegando no final. Pode ver se você encontra aí a música Tempo de Guerra, por favor. Pastor Rafael vai nos ajudar a cantar e nós vamos marchar aqui nessa noite, declarando que essa igreja é guerreira, é valente, é vitoriosa, é vencedora, e Satanás vai ter que sair fora do campo de batalha. Você diz amém? Amém. Você diz aleluias? Amém. Você diz glória a Deus? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória! Devemos pôr à prova os espíritos enganadores, confrontando com a palavra. Você vai confrontar o diabo com a palavra, você vai dizer: aqui no nosso arraial não, Satanás. Aqui não, aqui não. E você vai ordenar, e você vai marchar aqui nessa noite. Você quer fazer isso? Amém. Eu também quero. O que é provar? Testar, examinar se o Espírito vem de Deus ou não. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, o qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Espíritos enganadores. Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador.
Provérbios 14, versículo 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Quais são as nossas armas? E aí estou finalizando. Quais são as nossas armas? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e levando toda a mente cativa à obediência do Senhor Jesus. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quais são as nossas armas? Agora é hora de praticar a guerra espiritual. Esse é o 7º dia dos 21 dias. E nós vamos nos levantar agora em autoridade. E nós vamos declarar que esse território é de Deus. Esse território é blindado pelo Espírito de Deus. Você vai pegar a sua espada, você vai pegar o seu escudo, você vai pegar a sua couraça e você vai pegar a sua botina. Pegue sua espada, pegue seu escudo, pegue sua couraça, pegue sua botina. Vocês que vieram à frente domingo passado, decidido a jejuar e orar, se levante e venha até aqui à frente, por favor, em nome de Jesus.